Boa noite a todos presentes. Meu nome é Lidaiane e eu sou representante do Centro Acadêmico de Direito Arnaldo Vasconcelos, onde a partir desse momento daremos início à palestra de inauguração da gestão 2016-2017 do Centro Acadêmico, cujo tema é o impacto do novo CPC no processo do trabalho. Antes de iniciarmos a composição da mesa, gostaríamos de informar que ao final da palestra realizaremos o sorteio da rifa de um Vadimeco 2016 compacto, que foram vendidos pelos nossos representantes do Centro Acadêmico, bem como o sorteio do livro Curso de Direito do Trabalho, de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, doado pelo professor Saulo Nunes. Gostaríamos de esclarecer que os participantes do sorteio da rifa são todos aqueles que compraram ponto. Já o sorteio do livro Curso de Direito do Trabalho será feito com todos os alunos presentes no evento. Para iniciarmos a composição da mesa, gostaríamos de convidar para presidi-la o professor da casa, doutor em Direito Constitucional, padrinho orientador do Centro Acadêmico, professor Saulo Nunes. Dando continuidade à composição da mesa, convidamos para representar o Centro Acadêmico, na pessoa da presidente, o então vice-presidente Carlos Natiel. Para também compor a mesa, convidamos o professor da casa e vice-diretor-geral, professor Renato Abrantes. Convidamos também à mesa o professor da casa, advogado trabalhista e professor de processo civil, doutor Gilvan Melo. Convidamos a compor também a mesa o professor da casa, coordenador adjunto, professor Pedro Rafael. Para encerrar, convidamos o palestrante da noite, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Cristos, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, Haroldo Guimarães. Passo a palavra neste momento para o presidente da mesa tecer as suas considerações iniciais. Agradecemos desde já a presença de todos e desejamos uma excelente palestra. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite do CA para estar aqui presidindo essa mesa hoje à noite. É uma data muito especial porque marca essa nova gestão do CA. Eu posso afirmar que eles realmente estão se esforçando, estão tentando trabalhar para trazer o máximo de oportunidade possível para vocês, alunos. E a prova disso, acho que é hoje à noite, uma sexta-feira à noite, uma sexta-feira chuvosa à noite, e aqui a gente tem um auditório aqui lotado para prestigiar essa palestra do nosso professor, ex-professor da casa, professor Haroldo Guimarães. Então, a gente vai seguir aqui mais ou menos uma ordem lógica para essa apresentação. E antes de passar a palavra para o professor Haroldo fazer a sua exposição geral, eu gostaria de começar passando a palavra para o nosso professor da casa, o nosso vice-diretor-geral,
o professor Renato Moreira fazer alguns breves comentários aqui sobre esse nosso dia, nosso evento. Boa noite, professor Pedro, Rafael, professor Gilvan, representante do CA, professor Saulo, professor Haroldo, que dispensa apresentações, né? Quem assistiu o Cine Hollywood, ou quem foi ou quem é aluno dessa casa, não fui seu aluno, embora fosse aluno do direito na sua época aqui, o professor Haroldo dispensa comentários e apresentações. E chega numa semana bastante feliz para nós, não é? Fomos avaliados pelo MEC na semana passada e obtivemos dos avaliadores, em série de relatório de avaliação em loco, conceito 4. E não ficamos com 5 por uma perinha, por uma besteirinha, por alguns décimos, né? No CPC dito contínuo. Mas temos 4, né, nesse relatório, que com certeza será repetido pela Secretaria de Ensino Superior, Secretaria de Regulação. O senhor chega então num momento festivo, duplamente festivo, né? O CA que começa aí sua jornada, sua batalha, e quero dizer para a turma do CA que a gente está junto, assim como estávamos aí juntos da turma do CA antigo, contem conosco. E festivo para o curso e também para a instituição. Seja bem-vindo, professor Haroldo. Aqui estamos para ouvi-lo e aprender de sua sabedoria. Muito obrigado. Bom, agradeço ao professor Renato pelas palavras iniciais. Vou passar agora a palavra para o professor Pedro Rafael, como coordenador adjunto, falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse momento. Obrigado, professor Saulo. Agradecer a presença do nosso palestrante. Eu não tive a oportunidade de estar aqui à época em que ele foi professor da casa, mas tenho boas referências e boas recomendações dos alunos que saíram, creio que em 2010. Tá? Então, um prazer tê-lo aqui em nossa casa. Em segundo lugar, fala desse momento que é importante, né? Um novo código. E quem é professor de processo de trabalho, infelizmente, ganhou uma batata muito quente para segurar. Porque se nós já tínhamos várias lacunas de aplicação na nossa CLT, que é de 1943, agora com o novo código, nós ficamos um pouco mais perdidos em termos de tentar compatibilizar essas duas perspectivas, esses dois microsistemas, uma CLT e um Código de Processo Civil novo, né, que não é tão novo em alguns pontos, mas que traz algumas novidades bem relevantes. E aí o TST, ele, recentemente o professor Haroldo vai falar sobre a instrução normativa, que o TST editou, regulamentando, e também, fora, que eu não vou antecipar nem o professor Giovanni, nem o professor Haroldo irão falar aqui hoje, falar e repetir as palavras do nosso vice-diretor em relação à nossa renovação de reconhecimento. Né? O curso, desde 2010, da sua última avaliação, nós obtivemos nota 4, numa escala de 1 a 5. Né? E aí, esse ano, nós passamos, semana passada, nós passamos por uma nova visita em loco dos avaliadores, e nós obtivemos uma nota ainda melhor do que a passada, porque existe um sistema, o professor Renato é procurador institucional também da casa, e nós ficamos praticamente a 2 décimos de uma nota 5, né, que é uma nota que expressa excelência. Né? Obviamente que, como toda instituição, nós temos muito ainda que avançar. Nós estamos uma instituição com 12 anos, né, é uma criança, vendo aí as referências educacionais que nós temos em Fortaleza, Unifor, os colégios que têm todo um know-how educacional, como Cristo, Facete, Farias Brito, e nós estamos muito bem, né? Não devemos nada a nenhuma dessas instituições, mas podemos melhorar ainda mais. Então, eu queria agradecer o convite do Centro Acadêmico, queria falar também que não foi maldade, tá? A minha relutância, mas é porque eu me preocupo bastante com a sala de aula, né? E hoje nós tivemos que, de uma forma justa, sacrificar nossa aula para assistir outra aula, né? Que essa, creio que é bem mais interessante, bem mais relevante, porque trata de um assunto muito, muito quente, que é o novo código. Né? Então,
Agradeço, professor, e passo a palavra ao nosso professor Saulo. Obrigado, professor Pedro Rafael. E antes de começarmos a palestra do nosso ilustre professor Haroldo Guimarães, vou passar aqui a palavra para o Carlos Natiel, como vice-presidente dessa nova chapa, desse CA, para falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que a gente pode aguardar aqui no futuro. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Natiel, sou vice-presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito Arnaldo Vasconcelos. Quero aqui agradecer a todos a presença da nossa palestra inaugural da gestão 2016-2017. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Renato, professor Rafael, professor e advogado trabalhista Dr. Gilvan Melo, bem como a presença do ilustre palestrante Dr. Haroldo Guimarães. Quero agradecer ainda, incentivei a colaboração da Faculdade Católica Rainha do Sertão e em confiar a nós para a realização desses propósitos, bem como a todos os patrocinadores que nos apoiaram financeiramente para a realização deste evento. Escritório de Advocacia Fraga Carvalho, Escritório de Advocacia Holanda e Martins Advocacia, Escritório de Advocacia Doutoriana Miriam de Freitas, Escritório de Advocacia Por Deus Holanda e Carneiro Advogados Associados, Escritório de Advocacia Dr. Tiago Rodrigues, Rede de Sustentabilidade Xeramuvim, Escritório de Advocacia Nascimento Tavares Consultoria e Advocacia Especializada, Escritório de Advocacia Fernandes e Fernandes Advogados Associados, e Escritório de Advocacia Dr. Lucas Felício de Almeida e Exaú Alves da Fonseca Júnior, gerente geral do Banco do Nordeste. Encerro aqui minhas considerações, desejando a todos uma boa palestra. Devolvo aqui a palavra ao presidente da mesa, professor Saulo. Obrigado, Natiel. E pessoal, agora a gente vai para o momento que aguardávamos a nossa apresentação, a nossa palestra, a nossa aula do professor Haroldo Guimarães. E aí, por uma questão de sistematização, até para deixar mais ou menos um pouco claro o que a gente pretende fazer aqui hoje, a gente vai fazer mais ou menos da seguinte forma. O professor Haroldo vai fazer a sua exposição inicial sobre essa temática que corresponde ao novo CPC e as influências do novo CPC sobre o processo do trabalho. Depois o professor Pedro Rafael e o professor Gilvan vão trazer aí algumas reflexões, o professor Pedro como professor de processo do trabalho da casa, o professor Gilvan como advogado atuante nessa área, vão tentar complementar aí um pouco da visão do Haroldo nessa mesa redonda e barra debate, talvez, do que a gente vai ter um pouquinho aqui hoje. Então, pessoal, vamos ao que interessa, né? Vocês não querem ouvir eu falar, querem ouvir o Haroldo falar, então, professor Haroldo, fique à vontade. Apagamos aí, gente. Bom, gente, primeiro de tudo, boa noite. Pode estar fora, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença, muito honrado por estar aqui. E sempre quando eu faço essas palestras, esses eventos, eu fico muito feliz, honrado e me sinto desafiado pessoalmente, porque eu não me acho tão importante nem tão intelectual a ponto de, com as minhas palavras, fazer com que a minha palestra seja interessante. Mas já que aqui estão, eu vou fazer de tudo para que isso passe rápido ou que tenham essa sensação e que eu consiga imprimir alguma qualidade nessa conversa. Oi, melhorou? Também pronto. Enfim, mas hoje eu estou mais honrado do que nunca, porque eu já fui professor dessa casa. E quando eu fui professor dessa casa, eu preciso dizer isso, de maneira muito direta. Gente, eu era muito liso, gente. Mas eu era muito quebrado. Meu irmão, não era brincadeira, era muito complicado. E é uma faculdade que, eu posso dizer que eu não sou professor da casa, então eu posso revelar alguns detalhes. Essas faculdades que estão no interior e são referências no interior do Ceará, elas normalmente pagam um pouco melhor para o professor, para que ele se sinta motivado a sair de Fortaleza, que é a maioria das vezes onde tem mais mestres e doutores, para que ele venha dar aula no interior. E aí eu digo, opa, beleza, vou conseguir dar aula na Católica Quixadá, já é um dinheirinho a mais, e era a ocasião também que eu fazia mestrado, então eu ficava indo e voltando e assistindo a aula do mestrado, e foi uma ocasião também que os meus pais ficaram doentes, e eu passei a ser responsável também pela manutenção, pela subsistência deles. Então foi um período de muita luta, muito difícil, muito cansativo,
mas foi um período de muito aprendizado, tanto no que diz respeito ao próprio direito, como experiência de vida. Eu era noivo de uma professora da odontologia, entendeu? E acabou-se esse noivado, e eu chorava. E aí eu peso hoje 112 quilos, mas eu acho que eu cheguei a 60, da magreza, do chifre, do choro. Era muito sofrimento. Então, foi uma época inesquecível da minha vida. E graças a Deus, olha como é que é a vida, né? Espontaneamente, eu acho até que merecia eu ligar para a faculdade, ei, me convida para dar uma palestra, entendeu? Mas não precisou, o pessoal lembrou de mim e me chamou. Então estou muito feliz, muito honrado, é o fim de um ciclo. Eu sei que na maioria das vezes, para as pessoas mais jovens que eu, e para as pessoas, para os universitários, a vida não faz muito sentido, ainda do ponto de vista profissional, ainda a história não se fechou, você ainda não sabe o que vai acontecer. Mas eu estou num daqueles momentos em que aos 38 anos de idade, um ciclo se fecha, uma coisa faz sentido. Quando eu olho para trás eu tenho muito orgulho e em razão disso, peguem esse exemplo, esse pequeno exemplo, embora eu seja o menor das pessoas, mas peguem esse pequeno exemplo que eu trouxe para acreditar que um futuro melhor, um futuro bacana, muito bonito há de chegar, a depender do nosso esforço de hoje, entendeu? Não foi fácil, acreditem nisso, mas chegou um ponto em que eu pude me dar o luxo de não mais lecionar nessa casa, acredita? Eu pude me dar o luxo de perder esse barato, de perder esse salário, de perder essas viagens, de perder essas amizades, de perder tudo que é associado a uma experiência universitária como essa, que é lecionar nessa casa. Mas eu precisei fazer isso por conta também de novos desafios profissionais, e enfim, de novos desafios e também de novas necessidades. Mas aí eu estou aqui, estou compensando essa saudade. Eu vou falar. Nesse mesmo auditório aqui, uma vez eu me levantei, peguei o microfone, estava aqui o Zé Nilson na época, nem está mais aqui, né, eu suponho, que na faculdade, eu peguei o microfone, olha, eu gosto muito dessa faculdade, eu quero ficar aqui até o final. E se Deus quiser, eu vou casar com a fulana aqui nessa faculdade. Aí o pessoal, mangou, bateu palma e tudo. Enfim, não foi isso que aconteceu. Aconteceu muito melhor. Aconteceu de eu me casar com outra pessoa, né? Do sexo feminino, para deixar claro, né? Quando você fala pessoa, criatura, né? As pessoas acham, o cara, enfim, nada a ver. Se fosse, tranquilo. E aconteceu melhor também, porque eu me casei em Fortaleza, na presença dos meus pais, etc. Estou voltando para cá, talvez até eu seja mais lembrado, porque eu estou tendo essa felicidade de ter sido convidado pelo centro acadêmico. E olha aqui, olha que coisa chique, eu estou do lado dos caras aqui, dos caras mais importantes do curso de Direito da faculdade, entendeu? Eu vim com o professor Gilvan, a gente conversou coisas pessoais, sobre casamento, me lembrei agora da Lara, minha amiga, que foi minha aluna, enfim. Conversou coisas pessoais, conversou coisas da vida, coisa do trabalho, tudo. Então, isso é um privilégio muito grande. Então, se acabar agora o evento, tiver uma chuva, cair um raio e tudo, já estou feliz, já estou satisfeito. Porque... Não, mas não vai acontecer. Mas eu estou muito satisfeito. Agora, o tema, que foi sugestão minha, é um tema que não é fácil, de fato. Como os professores aqui já alinhavaram, já anteciparam. Não é um tema fácil, é uma dor de cabeça. É uma dor de cabeça para o advogado trabalhista, é uma dor de cabeça para o professor de processo do trabalho, é uma dor de cabeça para o juiz do trabalho, é uma dor de cabeça para todo mundo. Por quê? Porque simplesmente não foi uma lei nova, curtinha, que chegou. Foi um código de processo civil que chegou. E o processo do trabalho, ou subsidiariamente, ou complementarmente, ou subjacentemente, de qualquer maneira que você pense, o processo do trabalho, ele é ligado de maneira umbilical ao processo civil. Ou seja, chegou para a gente, do processo do trabalho, um código novo. E o nosso trabalho é muito maior do que as pessoas do código, as pessoas que trabalham com o processo civil. O nosso trabalho, das pessoas que lecionam o processo de trabalho, é muito maior do que os juízes de direito que não atuam na área trabalhista, dos advogados que são civilistas e outras áreas que não a trabalhista. Por quê? Porque nós temos que fazer a hercúlea tarefa, e eu digo hercúlea mesmo, não é boa porque é o que eu estou fazendo nos últimos dias, de comparar o processo do trabalho tal como ele existe com o Código de Processo Civil novo e saber onde nós podemos e onde nós devemos aplicá-lo. Não é fácil. Aí eu, gaiatamente, eu só quero ser bonitão, eu sou super otimista das coisas. Não, eu vou fazer o seguinte, antes de dar a palestra lá no Quixadá, eu vou fazer aqui um materialzinho para poder explicar como é que funciona a comparação do CPC com o processo de trabalho.
um materialzinho massa, que vai facilitar a vida de todo mundo. Eu boto na tela e vai ser só alegria, todo mundo feliz. Só que o materialzinho está para lá de 50 folhas. Eu não consigo, e eu preciso terminar que eu estou com isso na minha cabeça, e aí muito provavelmente eu vou publicar. Em razão do tamanho do evento, a gente não vai poder falar naturalmente de todo o Código de Processo Civil, no que se aplica ou no que não se aplica ao processo de trabalho, porque isso vai significar falar de milhares de artigos. Mas, como toda escolha é arbitrária, aliás, são expressões praticamente sinônimas, né? Escolha e arbitragem, digamos assim, eu vou simplesmente deixar de lado algumas observações que podem ser importantes, que são de fato importantes, para privilegiar outras. Então, naturalmente, aquele que desejou vir a este encontro para ver tudo do processo civil que se aplica ou não se aplica ao processo de trabalho, vai sair frustrado por conta da pequenez do evento, né, do ponto de vista temporal. Nós precisaríamos de uma pós-graduação, talvez de um ano de aula, para poder conversar sobre isso. Seriam 2 disciplinas, ou melhor, nós ainda temos um problema no processo de trabalho. Normalmente os professores de processo civil têm 4 disciplinas, né? Nós no processo de trabalho nós temos uma. E do ponto de vista da lógica aristotélica, o processo de trabalho ele é o processo civil mais disposições específicas do processo de trabalho. Ou seja, o que o professor de processo civil, numa boa, estribado, feliz da vida, na praia, curtindo, dá em 4 disciplinas, nós do processo de trabalho, nós morrendo, nós ministramos em uma disciplina só. E aí nós fazemos escolas trágicas. Quando eu leciono o processo do trabalho, eu deixo de falar alguns temas que eu suponho, ou pelo menos torço, para que os alunos do processo civil já saibam. Que são disposições comuníssimas, super comuns. Agora, no que diz respeito às peculiaridades do processo de trabalho, aí eu invisto bastante. Né? E é o que tem acontecido onde eu leciono. Inclusive, aqui eu não lecionei processo de trabalho, aqui eu lecionei direito de trabalho, contratos e outras coisas. Então, vamos à Instrução Normativa 39 do TST. O que é a Instrução Normativa 39 do TST? O TST, como todos sabem, hoje ouviram falar, o intuem, mesmo que não sejam ainda cursantes das disciplinas processuais, é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, para quem já fez direito administrativo também sabe, ou pelo menos fez o SPB, é o novo, Organização Social e Política Brasileira, ou Educação Moral e Cívica, nós todos sabemos... Vamos acordar, gente, presta atenção. Vamos acordar, bora acordar. Nós sabemos que o Poder Judiciário tem uma função típica, uma função comum, presta atenção, função típica de julgar. É típico do Poder Judiciário, é o que faz comumente. Por exceção, faz outras coisas. Por exceção, o Poder Judiciário pode administrar. Por exceção, é possível que tenha uma portaria daqui da Vara do Trabalho do Quixadá impedindo de nós de entrarmos, sei lá, sem cobrir as canelas. É possível que exaire uma portaria do ponto de vista administrativo. Os servidores do TRT eles também recebem salários, etc. Então, existem atividades administrativas no âmbito do Poder Judiciário. Mas, principalmente, faz o que o Poder Judiciário? Julga. O Poder Legislativo, principalmente, legisla, e para quem vai fazer concurso, legisla e fiscaliza. Isso é importante responder assim nas provas de constitucional e administrativo. E o poder, qual é o outro poder que tem? Legislativo? O executivo. O executivo administra. Tipicamente, mas excepcionalmente, pode vir a legislar. Aliás, a propósito, olha que sorte que nós temos todos aqui. Nós somos professores de uma época em que o jurídico está no centro da história do Brasil. E vocês são estudantes de direito no momento que o jurídico está no centro da história do Brasil. É muito massa. Esse final de semana vai ser muito doido, vai ser muito punk. Infelizmente ou felizmente, eu vou dar aula de manhã e tarde, no sábado e no domingo. Mas esse final de semana é da votação do impeachment e que se serve como ilustração é a demonstração de que, por aquilo que pareça, o Poder Legislativo pode julgar também, atipicamente. O Poder Legislativo legisla, mas vai julgar, atipicamente, o Presidente da República, porque sabemos que é competência do Senado julgar crime de responsabilidade perpetrado supostamente pelo Presidente da República. Muito doido, mas enfim, cada um tem a sua competência, cada um desses poderes tem a sua competência. E aí o TST, arrogantemente, ou talvez de maneira necessária, não sei, não tenho opinião formada, eu sou uma tapioca jurídica, eu mudo muito de opinião, escuto muito o que os alunos falam, o que os colegas falam. O TST, arrogantemente, faz o seguinte: vixe, chegou um novo Código de Processo Civil, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma norma dizendo o que se aplica desse novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho e o que não se aplica. Muito doido, né? Como se fosse uma súmula gigantesca.
a definir o que se aplica do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho e o que não se aplica. Vocês estão compreendendo, babado? Tecnicamente falando, a gente precisa dizer, aqui entre nós, só aqui entre nós 100, que o TST não pode fazer isso. Embora seja útil, mas o fato de uma coisa ser útil não significa que ela é perfeita, que ela está completa, que ela é bonita, são coisas diferentes. Pode ser até útil, e de fato eu acho muito útil essa instrução normativa do TST, que define quais são as normas do novo Código de Processo Civil que são aplicáveis e as que não são aplicáveis. Mas do ponto de vista jurídico não é uma perfeição. Por quê? Porque quem tem competência, preste atenção, negado, porque quem tem competência para legislar sobre matéria processual é a União Federal. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Que quem legisla, primeiro de tudo, é o Poder Legislativo e naturalmente. Sobre norma de direito processual, quem o faz é a União Federal, compreendida. Aí não pode o Poder Legislativo, perdão, o Poder Judiciário, o TST, o bichão, 27 ministros, o maior dos tribunais trabalhistas, está lá em Brasília, corredores lindos, maravilhosos. Nós somos os ninjas, nós somos os Thundercats, vamos legislar agora. Não podem fazer isso. Thundercats, para quem não sabe, da nossa época, era um bocado de gato que ficava andando, e o chefe dos Thundercats era o Lion dos Thundercats, que tinha um cabelo, ele usava um laque, que o cabelo não mexia. Aí tinha o Pantro, o Willy Cat e o Willy Kit. Professor, isso tem a ver com o processo de trabalho? Nada a ver, mas eu estou falando porque eu sou professor e eu estou com o microfone, até bater em mim, eu estou falando, estou nem vendo. O homem aqui falou que o coordenador veio me cumprimentar, deu logo uma chibatada, vocês viram? Chegar deu, não, chama é forte demais. Se ele largasse o direito, ele podia muito bem trabalhar de, sei lá, alguma coisa assim de força, que ele ia se dar muito bem. Mas enfim, mas o TST se arrogou no direito de editar uma instrução normativa dando conta do que cabe e o que não cabe no processo do trabalho a respeito do CPC. Não pode, porque é competência privativa, é competência do Poder Legislativo, é competência da União Federal legislar sobre matéria processual. É um problema. Não, professor, mas eu sei que súmula você deve obedecer. Rapaz, sabe qual é a súmula que tem que é vinculante? A súmula vinculante. Mas sabe qual é a súmula que é vinculante? A súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? Aquela editada por 3/5 dos ministros do STF, essa sim tem força de lei, você tem que obedecer mesmo. E é vinculante indo e voltando, não em algumas situações, não é vinculante apenas em alguns julgamentos, para autorizar o julgamento imediato do juiz, não. Ela é vinculante sempre, a súmula vinculante do STF. Mas as súmulas do TST não têm essa natureza. E é importante, antes de começar a falar da discussão normativa, principalmente os advogados, a gente sabe que tem alguns aqui, e alguns que já se consideram advogados, já pensam no direito do ponto de vista instrumental. Isso é importante, eu demorei muito, quando eu era na faculdade, velho, eu era muito imaturo. Só quando eu comecei a advogar, olha que legal, que eu estudo aqui, eu resolvo lá. E eu não tinha essa noção, eu era muito idiota, entendeu? Mas tem gente, aluno, que já começa a pensar, eu vou fazer assim, assado, sabe? Muito doido, mas enfim, é muito importante para quem já pensa o direito de maneira instrumental, de maneira funcional, digamos assim, uma exteriorização na realidade como um instrumento posto à disposição das pessoas, para o direito processual, pensar que a súmula é feita para você desobedecer mesmo, se ela for injusta ou se ela for em contrário senso ao direito do seu cliente. Tem uma súmula muito famosa do TST, ou súmula do inferno. Essa súmula foi redigida pelo Satanás. O Satanás, o capeta, o Alexandre Frota, eles se juntaram e escreveram essa súmula. Olha a súmula, o que é que ele diz? A CLT diz que o preposto, que a empresa pode ser representada pelo sócio, né? Ou gerente, ou qualquer, tem a palavra qualquer, ou qualquer outra pessoa com conhecimento dos fatos. É o que diz a CLT. Por acaso, conversando aqui com o Gilvan, a gente lembrou de uma regra de hermenêutica milenar, que diz que onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Não cabe ao intérprete distinguir, que faz cá. Se o legislador não distingue, entendeu? Não cabe. Então, o que é que diz o 843, suponho, da CLT? O preposto pode ser um gerente ou qualquer outra pessoa com conhecimento dos fatos. Aí o que é que vem o TST? TST formado por ministros. E aí eu peço, pelo amor de Deus, vocês aqui, muitos vão passar em concurso. Vão ficar ricos, ficar felizes, andar nus nas Bahamas, etc. Eu só quero que quando vocês forem editar súmulas, esse tipo de coisa, vocês pensem na advocacia. E tenham a humildade de entender de quem vive o direito. Querem dizer que eu devo enfrentar a súmula, se você for advogado, e se for em contrário senso ao direito do seu cliente, enfrente.
Porque a súmula que você tem que obedecer mesmo é a súmula vinculante do STF. E obedecer a legislação. Vale, professor? Mas isso vai ter problema? Vai. Você pode ter problema? Pode ter problema, sim. Porque o próprio CPC está trazendo umas normas aí, dando conta de que o juiz ele pode julgar o feito logo de começo, se verificar que o pedido é contrário ao que diz a súmula do TST. O que acaba gerando uma vinculação indireta das súmulas do TST. É muito doido. Professor, você está falando de súmula. Você não ia falar da instrução normativa 39? A instrução normativa 39, que é um ato administrativo do TST, é parecido com uma súmula, porque ela traz enunciados jurídicos na pretensão. A comissão que fez a CLT, ela não é formada só de juristas. Foram 5 pessoas, só um deles era jurista, que é o Arnaldo Saquinde. O resto era gente da sociologia, muito doido, ó. E graças a Deus que foi assim, porque nós do direito, nós somos meio travados mesmo. A gente é meio engembrado, meio guenso. A gente gosta de rigorismos, a gente gosta de chavões, de caprichos. Tudo tem um prolegômeno, é muito complicado. Em 1943, os sociólogos que fizeram a CLT, eles já tinham em mente que é muito melhor você fazer um acordo ruim do que ter uma boa briga. Isso acabou sendo obedecido, sendo copiado pelo mundo todo. Isso acabou sendo copiado, inclusive, pelo Código de Processo Civil de 73 e pelo Código de Processo Civil atual, que tem a dimensão, sabe que um acordo é muito melhor do que a resposta do judiciário. Porque a resposta do judiciário, não se enganem não, senhores. A resposta do judiciário não deixa a gente satisfeito, não. Mesmo quando você ganha ação, você ainda fica chateado, porque teve que entrar na justiça. Mesmo quando você ganha ação, você ainda esse juiz é muito besta. Esse juiz podia ter me dado mais. Esse juiz é muito assim. Esse juiz mora muito longe. Enfim, você fica chateadinho, você não está satisfeito com a resolução, com a resposta judicial, com a dicção do direito, a jurisdição. Você não fica. No acordo, não. No acordo, até por uma questão psicológica, a minha vai embora, mulher. Vamos comer, papai. Comer o quê, rapaz? Mulher ruim. Enfim, quando você faz acordo, você fica mais satisfeito e você não imputa ao Poder Judiciário, ao Estado, o problema ou a demora da resolução do problema. Acordo é melhor. Psicologicamente é assim que funciona. E do ponto de vista da sociologia é melhor também. A pessoa se sente melhor na vida dela quando faz acordo do que quando vence uma ação. Sobretudo depois do tempo. Enfim, a CLT pensa assim, mas ela diz pouco, ela pensa mais, ela fala pouco de processo. Ela fala pouco de processo e de fato nós precisamos nos socorrer do Código de Processo Civil. Mas só como diz aqui embaixo, olhem para mim, não se percam de mim. Olhem para mim. Precisa haver omissão da CLT e compatibilidade com normas e princípios. E aí é onde está a primeira polêmica relativa à Instrução Normativa 39. O que é que diz esse artigo 1º aqui? Diz que você só deve utilizar o Código de Processo Civil se houver 2 coisas. Omissão e desde que não prejudique os princípios do processo do trabalho. Omissão e desde que não prejudique os princípios do processo de trabalho. Omissão e desde que não prejudique os princípios do processo de trabalho. Aí tem bem 20. Tem um livro que é o do Renato Saraiva, com a Ariana Manfredini, ele desistiu de escrever só, ele fala de 21 princípios do processo de trabalho. Tem de todo gosto. Todo gosto. O homem fala de tudo que é princípio. A gente pode resumir, fazer um resumão aqui básico, que a questão de fundo, o maior dos princípios do processo de trabalho, talvez seja o da proteção, ou do protecionismo temperado. A gente vê na prática que quando o empregado falta à audiência trabalhista, a primeira audiência trabalhista, nada acontece. É um mero arquivamento. A gente chama de arquivamento. Se não tiver dias para recorrer, ele não vai conseguir recorrer e vai afastar. A justiça acaba sendo afastada dele. Então, se você é um, sei lá, pequeno empregador, o dono de uma bodega, o dono de um pequeno salão de cabeleireiros, se tem uma condenação, sei lá, de 8 mil e poucos reais, que é o valor máximo do depósito recursal, você só consegue recorrer se você depositar esse valor. É muito doido, precisa se refletir muito sobre o processo de trabalho. Enfim, ficou claro que o processo do trabalho, ele tem uma coisa protetiva, ficou claro? É um princípio do processo de trabalho. Por exemplo, ou volta ao mundo, né? Dos 20 princípios eu tiro um, é o princípio do protecionismo temperado. Pois bem, que é o principal deles, vamos aqui entre nós. Pois bem, o que é que está dizendo no artigo 1º? Eu só uso o Código de Processo Civil primeiro, se tiver uma omissão na CLT. Segundo, se essa norma do processo civil não passar por cima da principiologia do processo de trabalho. E qual é a principiologia do processo de trabalho? Proteger o empregador. Tudo bem com você? Qual é o seu nome, empregado? Qual é o seu nome? Ayrton. Qual é o seu nome? Tá tudo bem? Você de trás de amarelo, qual é o seu nome?
Obrigado, viu, pela participação. Vocês prestam atenção ou pelo menos fingem muito bem. Isso é muito bom, porque dá uma... né? E vamos continuar. Entendi. Aí qual é o problema? Aqui vocês conhecem um juiz do trabalho, que é o Marcelo Guerra, né? Marcelo Guerra não é inteligente não, ele é muito inteligente. E aí umas pessoas vão ficar muito satisfeitas com as decisões dele, outras pessoas vão ficar insatisfeitas. O que eu posso fiar é que do ponto de vista pessoal eu gosto dele. Mas, ademais disso, e é mais importante para nós, estudiosos do direito, é que o Marcelo Guerra é muito sabido, velho. Muito sabido. Vou fazer uma audiência com o Gilvan, que não deu tempo de falar no carro. A gente conversou sobre tudo neste carro. Eu e o Gilvan. O Gilvan tem um passado condenável, cara. Mas eu não vou falar nada. Eu tô brincando. Olha, uma vez eu vou fazer audiência. Renato, seu nome? Eu vou fazer audiência, Renato. E aí, eu tinha chegado na sala de audiência. Eu não tinha o bizu que eu tenho hoje, né? Me apresentar como preposto. O preposto não chegou. Aí eu, cadê o preposto? Não veio não. Então tá bom, né? Revelia com confissão ficta. Eu digo, doutor, eu medroso, né? Eu não sabia desenrolar as coisas. Excelência, bota aí na ata da audiência meu nome, vai lá. Pedido de amigo. Aí eu digo, o senhor é quem? Eu sou advogado da empresa. Ele, cadê a empresa? Não chegou. Logo, quem é o senhor? Eu sou advogado da empresa. Cadê a empresa? Não chegou. Então o senhor é quem? Eu sou o advogado da empresa. Entendeu? Advogado da empresa. E eu venho que eu perguntar, tudo bem, doutor, já entendi essa parte. Mas cadê a empresa? Não veio. Então o que é que o senhor quer? Eu quero meu nome da ata de audiência. Por quê? Porque eu sou advogado da empresa. E ele é processualista, ele é pós-doutor na Alemanha, entendeu? Punk, pra entrar no mestrado eu tive que estudar um livro do cara. O cara é muito inteligente, entendeu? Então não adianta, e é professor de lógica argumentativa. Então tudo funciona assim, premissa maior, premissa menor, silogismo. Tudo funciona na cabeça desse jeito. Aí eu digo, excelência, se cair, isso eu estava usando tudo, supletivo, o que fosse, né? Excelência, se cair um foguete, o senhor tem que dizer na da audiência. Se o senhor achar interessante, naturalmente, né? Me ajude. Aí eu, né? Me ajude, baixei logo, perdi a dignidade. Me ajude. Aí ele, por que, doutor? Desse tamanho, Marcelo Guerra. Não, desse tamanho assim. Por que, doutor? Doutor, é porque eu não recebo meus honorários se o meu nome não estiver na ata de audiência. Aí eu ia dizer. Aí ele abre a ata de audiência e lá escrevendo, mexendo, né? Aí a esta altura, chega à sala de audiência uma pessoa se dizendo advogado da empresa que sequer compareceu à audiência, pedindo a posição de seu nome e de sua OAB na ata da audiência. O que fiz apenas com o sabe? O pensamento do cara, como é doido. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas o fato é que isso só pode acontecer contra a empresa, porque no processo de trabalho, proteção só para o empregado, não contra a empresa. Enfim, o Marcelo Guerra, pronto, não lembrei porque eu estava falando disso. O Marcelo Guerra é super inteligente. O que ele estava dizendo? Olha só. Isso é o que diz o artigo 1º da Instrução Normativa 39, certo? Isso é o que diz o artigo 1º da Instrução Normativa 39. Vamos ver o que é que diz o artigo 15 do novo Código de Processo Civil? Vamos lá, tem que ter paciência para entender. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do novo Código de Processo Civil, deste Código, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, compreendido? Na ausência de normas de direito de normas processuais trabalhistas, este Código de Processo Civil que está nascendo, vai ser utilizado supletivamente. É isso que diz o artigo 15 do novo CPC. Alguém está falando de alguma coisa aí de princípios do processo de trabalho que tem que ser obedecido? Aqui no artigo 15 do CPC não tem não. Aqui está dizendo que basta ter ausência, basta ter lacuna, basta ter ausência de norma no processo do trabalho que o CPC se apresenta, compreendido? Só que o que diz o 769? O 769 diz, 769 da CLT, agora eu estou indo para outro artigo, outro diploma, tá certo? O que é que diz o 769 da CLT? Ele diz que nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, ou seja, exceto no que for incompatível com o processo de trabalho, estão compreendendo? O artigo 15 do novo CPC, ele diz que você utiliza o CPC automaticamente, bastante que haja omissão. O 769 não, ele diz que tem que ter omissão e compatibilidade, compreendido?
E o que é a norma? O artigo 1º da Instrução Normativa 39 fala que tem que ter omissão e compatibilidade. Sabe o que é que o Marcelo Guerra diz? Fuleiragem isso aí, tá todo mundo errado. Tá certo, sou eu. Como assim? Você vai utilizar o CPC toda vez que tiver lacuna na CLT. Por quê? Porque é assim. Porque o CPC novo é lei federal. Chegou agora, bem novinha. E ela está deixando claro. E ela não está distinguindo, não está falando nada de omissão. Compreendido? Então, no que for silenciosa a CLT, usa o CPC sendo contra ou a favor dos princípios. Porque o CPC é mais novo, é de 2015, é especial, está no mesmo nível da CLT, do ponto de vista hierárquico, mas é mais recente. E você vai ter que utilizar o CPC. Ou seja, a primeira dúvida que surge, olha que coisa doida, 20 minutos para chegar nisso. Pelo amor de Deus. Na primeira conclusão, um código gigantesco. Vamos ficar aqui até amanhã. Enfim, o que é a primeira conclusão do Marcelo Guerra? Hoje há uma possibilidade de você utilizar o CPC subsidiariamente sem precisar se preocupar com os princípios do processo de trabalho. Não é a opinião da maioria das pessoas, compreendido? Não é a opinião da maioria das pessoas. A maioria dos processualistas do trabalho pensam de maneira diferente, que você tem que respeitar a omissão e a compatibilidade com os princípios do processo de trabalho. Apesar de não dizer isso no novo Código de Processo Civil, compreendido? Apesar de não dizer isso no novo Código de Processo Civil. Entendi. Aí, nesse livrinho que eu estou escrevendo, eu tenho aqui o site onde ele diz isso, o blogzinho, onde ele diz isso aqui. Só que tem uma observação que eu vou só dizer aqui, sabe, para os professores, que talvez para vocês fique mais difícil de visualizar. Lá no final do novo Código de Processo Civil, no artigo 1046, parágrafo 2º, há uma ressalva, entretanto. Diz-se o quê? 2 pontos, abre aspas. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará suplativamente esse código. Ele está dizendo aqui, no parágrafo 2º, 1046, que permanece em vigor o 769 da CLT. Ou seja, na minha opinião, Marcelo Guerra está errado. Quem sou eu para dizer que o cara está errado, né? Mas no direito tem isso. Você pode ousar divergir de uma pessoa sem ser chamado de petralha ou coxinha. O direito é assim. No direito é desse jeito. Todo mundo tem direito de, nas redes sociais, ou não sei o quê, professar uma ideologia legal, faz parte da nossa natureza. Mas aqui é diferente o babado. Meu desespero quando eu dou aula, tendo que falar de bem do Lula, do José Serra, de todo mundo, porque na aula constitucional eu falo do seguro-desemprego, eu falo de tudo da vida. E aí eu tenho que falar bem dos caras, porque em sala de aula eu sou um cientista. Lá de fora, pronto, aí eu visto a carapuça que eu quiser, entendeu? Eu sou o personagem que eu quiser. Mas no direito é muito doido, velho. Por exemplo, compreendo que o que está acontecendo... Eu, por acaso, mas não sou uma pessoa ruim, tá? Eu acho o impeachment injusto. Eu acho, mas eu sou uma pessoa boa, certo? Como seria também se... Mas, se você chamar de golpe, sendo estudante de direito, ou sendo advogado, fica difícil. Na minha opinião também, eu sou uma pessoa boa por isso. Entendeu? Porque se você estudar o que é golpe de Estado na história, golpe de Tati, como é que surgiu, tem rompimento institucional. Rompimento institucional com sem violência. Rompimento da Constituição. Eu só então porque o senhor é contra o impeachment. Mil coisas. Eu acho que o tipo penal da lei de responsabilidade não é específico o suficiente com relação à penalidade. É a minha opinião, mas eu sou uma pessoa legal, eu juro. Eu posso mudar de opinião. Não, mas o senhor tem que ser uma coisa ou outra. O senhor tem que ser coxinha ou petralha. Não, eu não sou nem coxinha nem petralha. Eu sou o Haroldo Guimarães. E eu repilo essa esculhambação medonha que virou o debate político hoje, que a gente não conseguiu parar para pensar o que foi que aconteceu com o Brasil. Por que ninguém ainda parou para pensar? A economia está ruim. Tá. Vamos parar para pensar o que houve com a economia? Não. Vamos brigar como se fôssemos doidinhos? Ninguém para para pensar por que a economia está ruim. É um fato. Por que ninguém sabe dizer? A gente vê o povo bonitão, testando na internet, replicando banner, não sei o quê. Por que ninguém debate por que a economia está ruim? Não me diga que é culpa dos petralhas, que é culpa dos coxinhas. A culpa é nossa, é culpa de todo mundo que a gente não reflete. Vai vir a próxima eleição, entendeu? Pronto, eu vou dizer para quem é contra Dilma um detalhe importante. Se me permitam, o tema é outro. Se você não gosta da Dilma, torça para que não haja impeachment. Como assim? Se você não gosta do PT, torça para que não haja impeachment. Vou dizer por quê. Tendo impeachment, o Lula vem com 120% de votos em 2018. Aí você achando, tirar o PT, Meu amigo, ele vai vir incensado por todos os anjos.
Meu amigo, a Dilma... Ora, você me doutor em direito. Não. Eu vou sair do assunto. Eu tô vendo aqui, vou levar o cacete, o homem é grande. Deu medo agora. Não, mas entenda, é questão de estratégia. Tem que pensar para além do que está sendo debate aí, cara. E se você gosta do PT, entendeu? Eu já fui advogado do PT, tá? Só para começar a conversa. Entendeu? É. E vocês vão se eu sou a coxinha petralha. Não sei, eu acho que eu sou uma coxinha de mortadela. Entendeu? Mas se você torce pro PT, o melhor quadro para o PT é a Dilma sair, gente. É o melhor quadro para o PT, para vir em 2018, porque para caber, sobretudo para quem é PT mesmo, gosta, na cabeça das pessoas, e a paixão faz parte, a gente não julga só com o intelecto, a gente ajuda com afeto e o intelecto. É o Vygotsky que diz isso. A pessoa diz que ele é psicólogo da aprendizagem. Isso é importante até para vocês em sala de aula. É por isso que esses caras aqui são legais, o Renato, não sei o que, todo mundo é legal aqui. Eles são legais com vocês em sala de aula, não é só porque eles são bonzinhos, não. É porque eles estão pavimentando o caminho dos senhores até o direito. Porque quando você toma uma decisão, até mesmo quando faz um aprendizado, você não pensa só com o intelecto. Um cara quando vai vender um carro para tu, ele não mostra só a planilha do pagamento, não. Ele faz tu entrar no carro. Não, eu vou pagar só 10 mil de entrada e a parcela maior que eu pago é 500. Aí tu chega na concessionária, o que é que o filho da égua do vendedor faz? Faz tu entrar no carro. No outro, mais caro. Aí tu, eita. Afeto e intelecto, velho. Afeto e intelecto. São os que os professores fazem. Não adianta, se você não gostar da sua professora de matemática, na terceira série você vai ter bloqueio por matemática para sempre. Para sempre. É assim que funciona. Então eu respeito completamente aquela pessoa, muito embora eu não ache correto do ponto de vista constitucional da história, da sociologia e da ciência política. Tem um livro de ciência política desse tamanho do Paulo Bonavides. Você dizer que o que está acontecendo é golpe é errado do ponto de vista constitucional, mas eu respeito a pessoa que acha que está acontecendo injusto e que encontrou como a melhor palavra sendo golpe, entendeu? Respeito demais. Pronto, as pessoas que acham que são a favor da Dilma e acham que está tendo golpe, o melhor quadro é a Dilma sair mesmo para você dizer em 2018 que houve golpe. Porque a elite coxinha golpista tirou a Dilma não sei o que, não sei o que. Pronto, é questão de estratégia. Eu só queria mesmo que vocês não fizessem como a minha geração faz. A minha geração já está derrotada. A minha geração vê a política como um jogo do Grêmio com o Internacional, com o Ceará de Fortaleza. A minha geração não consegue ver nuances de cores. A minha geração só vê coxinha e petralha. A minha geração ou acha que o PT é responsável por toda a corrupção no país, ou acha que os corruptos só estão no PT, ou acha que o Lula e a Dilma não sabiam de nada. A minha geração é dessas. A minha geração é desse tipo de idiotia, de limitação cognitiva. Para mim é limitado cognitivamente a pessoa que acha que o PT não faz nada, e é limitado cognitivamente a pessoa que acha que a culpa toda é do PT. Tem que comer, desculpa, não vou falar não, comer cocô para falar uma besteira dessa. Na minha opinião é assim que funciona. Mas só o que é que tem a ver com o processo de trabalho? Não, meu Deus. O que é que tem a ver com o processo de trabalho? Eu estou tentando aqui fazer a conexão com o processo de trabalho. Entendeu? Enfim, no final das contas, voltando ao processo do trabalho, nós temos essa esse primeiro dissenso que se avizinha aí. E é um doutrinador respeitado, apesar de fazer monografias, de não fazer manuais, é o Marcelo Guerra. Ele vai colocar essa opinião dele não só em blogs, como eu vi no blog que ele fez, ele vai colocar em livros, e essa opinião vai ser importante. Como o nosso tempo é muito limitado, e os professores que são mais importantes e mais inteligentes que eu precisam falar também, eu vou tentar escolher aqui aleatoriamente uma outra coisa que nos interesse. Pois bem, vou escolher agora, falar um tema. No processo civil, existe um prazo para oferecer contestação, não existe? Qual é o prazo? Alguém lembra? Alguém já fez processo civil na vida? Vocês conhecem processo? Vocês conhecem eu? Meu nome é Haroldo. Processo civil. Sem medo, momento de errar agora. Pode dizer sem medo. Pronto, 15 dias. Não, é 16. É 15 mesmo. Nós temos esse prazo para oferecimento de contestação no processo civil. No processo de trabalho nós temos uma regra própria. A defesa ela é feita oralmente em audiência. Muito embora seja essa regra, defesa oral em 20 minutos em audiência, a maioria das vezes os advogados trabalhistas preferem entregar por escrito no protocolo judicial eletrônico, com até 1 hora de antecedência da hora da audiência. Compreendido? Beleza pura? Pois bem. A partir disso surge uma série de confusões. E aí, quando as respostas do réu nós sabemos, pelo menos a classificação do Alfredo Buzaide, foi o responsável pelo Código de Processo Civil de 1973. Presta atenção, gente.
Ele divide as defesas como sendo exceção, reconversão e contestação. Contestação você bateria no mérito, opondo fato imperativo, modificativo, extintivo, direito do autor. A gente pode dizer assim, de maneira geral, mas embora exista defeitos nessa classificação, a reconversão seria um contra-ataque, para falar informalmente, e a exceção você vai falar de uma coisa excepcional do processo. Excelência não vai entrar nem no mérito não, excelência. Mas você não pode julgar não, porque você não é competente. Excelência, aqui não é o lugar adequado não, era para ser lá em São Gonçalo do Amarante, não era para ser aqui em Quixadá não, porque o homem trabalhou lá, conquanto ele tenha morado aqui. Enfim, aí uma das dúvidas que surge é porque a exceção, ela está como matéria preliminar no Código de Processo Civil, como preliminar da contestação. A CLT não fala nada a respeito. E aí a gente pega esse emprestado, na minha opinião sim. Mas a instrução normativa do TST, que fez essa tarefa enorme, e essa tarefa arrogante de tentar interpretar o novo CPC para o processo de trabalho, não fala nada com relação às exceções. Compreendido? Enfim, isso são só 2 exemplos do problema, do abacaxi, da dor de cabeça que vai ter o juiz do trabalho, que vai ter o advogado trabalhista, os auxiliares das partes, etc. Eu fui à Justiça do Trabalho essa semana, em 3 oportunidades, 3 dias diferentes, 3 audiências diferentes, e estava lá um auxiliar da justiça, eu estou acabando, me dei 10 minutos, eu passo para vocês a palavra, viu Fortão? Fortão? 10 minutos eu finalizo, 10 minutos. Viu? Ixi, é forte, né, mano? Você é sustagem, né? O que é? Chama um medonho, mano. Tu é doido. Enfim, o negócio é um homem forte. Enfim. Fui na Justiça do Trabalho, estava o pessoal lá da vara, entrei na vara. Pessoal, Haroldo, aqui é o seguinte, agora os processos são por ordem cronológica, entendeu? Por ordem cronológica, e então não tem mais o jeitinho não. E aqui está todo mundo achando bom. Achando bom por quê? Não, porque agora as pessoas que foram pedir para adiantar o processo, para julgar logo o processo, a gente vai responder com isso, com esse artigo do CPC, dando conta de que os processos são por ordem cronológica. Então está todo mundo se mobilizando, está todo mundo procurando entender como é que funciona. Vale, pessoal, é mesmo. Outra coisa doida. Hoje eu fiz isso, na maior humildade, do lado do meu cliente. Eu fui entrar com uma reclamação trabalhista, um pedido de indenização. O que é muito comum para nós advogados é pedir, eu achava super elegante, sabe? E eu fazia isso muito. Eu pedi indenização por danos morais, eu peço para o juiz arbitrar. Você dá a batata na mão do juiz. Não, arbitrei, maluco. Indenização de dano moral. Para mim não existe indenização, não vou pedir 1 milhão não. Arbitrei o valor que Vossa Excelência entender adequado. Aí a gente, sei o quê. Hoje você tem que estipular um valor da indenização. Porque o Código de Processo Civil diz isso. Se aplica ou não o processo de trabalho, se aplica pelo menos a instrução normativa diz isso, 39 do TST. Vale, professor, muita coisa que aconteceu. É a pergunta que você quer fazer? Não é só coçar mesmo. Né? Só coça a cabeça mais essa. E aí? E o meu nome é Haroldo. Alguém fala, alô, eu pesquei Haroldo. Aí tu lascar. Aí às vezes junta as duas coisas. Professor, o que mais acontece de confusão? Acontece de confusão, mas aí tem coisas que são mais simples de se entender. Nós temos uma regra própria, que o professor Gil estava me mostrando. Aprendi muito na conversa. Olha, a CLT, ela tem uma regra que diz que os prazos são contínuos e releváveis. Entendeu? E hoje o CPC diz que a contagem dos prazos é só em dias úteis que contam. Mas a gente tem uma regra própria. A gente só pode utilizar o CPC quando tiver omissão, né? E a coisa incontestável é a omissão. O que há o dissenso é se é a omissão e incompatibilidade entre princípios. Então a gente não usa essa questão dos dias úteis. É muito doido. Hoje que a gente vai utilizar aqui no processo de trabalho, que vocês têm que saber muito, as tutelas, não só a tutela de urgência, mas a tutela de evidência. Não só a antiga antecipação de tutela, mas agora, se você vê que a outra parte, por exemplo, está dificultando muito o babado, e o direito está bem bonzinho, o juiz pode antecipar. É a tutela de evidência. É muito invocado isso. Muita coisa surgindo nova. Professor, e aí? O que é que eu faço? Estou desesperado, muita coisa. São milhares de artigos. Juro por Deus, se você começar a estudar agora o processo civil novo e o processo de trabalho novo, naturalmente, você, quando se formar, você vai se tornar um dos melhores advogados do Brasil. Do Brasil. Por quê? Porque quando surge um novo código, rola uma preguiça. Meu pai foi advogado, um advogado que é muito humilde, porque ele se aposentou por outra profissão, né? Mas o meu pai foi testemunha do Código de Processo Civil de 1939, ele nasceu em 35, então naturalmente, até 73 ele advogou através do Código de 1939. E depois surgiu de 73, advogou através dele. E agora surgiu o Código de 2016, mas ele está meio broquinho, não está advogando mais, entendeu? Mas ele ainda fala de condução debaixo de vara. Olha na cabeça dele. Olha a nossa dificuldade, mim do Gilvan, de a gente, como é que é tutela, não é mais tutela, não é mais
como é que é? A cautelar incidental, preparatório. Não é mais incidental, o nome é o quê? Antecedente. Para a gente abrir a caixa e botar uma palavra nova, meu patrão, pense num trabalho medonho. Mas, cara, vocês são esponjas, entendeu? Vocês nem formados são ainda. Então vocês vão aprender conforme o novo Código de Processo Civil e vai ser um massacre com quem ficou com preguiça de estudar o novo Código de Processo Civil, entendeu? E também, claro, aquelas pessoas que já conhecem o Código de Processo Civil antigo, se perderem a preguiça, não cachaça. A maioria das pessoas agora estão transando. A maioria das pessoas agora estão fazendo coisas outras. E nós estamos aqui abrindo mão de estar com as pessoas que a gente ama para poder ser um pouquinho melhor na vida no futuro. Então, ó, fique tranquilo, é difícil isso aqui, imagina para quem não está aqui. Foi a minha contribuição, pelo menos por enquanto. Eu vou passar a palavra para o professor.